Deus, amém? Então, já que nós estamos perto do batismo, nós vamos falar sobre a nossa realidade em Cristo hoje. Vamos começar falando sobre o batismo na simbologia de Noé e de Moisés. Nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Está escrito assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui, o escritor de Hebreus está falando que ele não ia lançar de novo esses princípios elementares. Você não pode lançar de novo algo que já foi lançado. Por isso tem aí a palavra de novo, não é verdade? Você não pode lançar de novo porque já foi lançado. Isso significa que batismos aqui está no plural, a Bíblia vai falar de batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, batismo no fogo, né? O batismo das provações. Então aqui batismos está lá no plural, mas o batismo é um princípio elementar, é uma coisa básica, é uma coisa fundamental. Você vê que logo no Evangelho você já começa batizando, quem crer e for batizado. É logo o início de tudo. Eu não posso viver na fé sem ser batizado. Amém? Amém? Então, um dos símbolos do batismo, e por que é tão importante se batizar? Porque um dos símbolos do batismo é a morte. A morte. Você sabe que Deus já me deu graça algumas vezes de livrar pessoas do suicídio. Algumas vezes eu tive a oportunidade de tirar pessoas do momento do suicídio. Uma vez eu estava com meu filho, a gente estava lá no Cauípe, algumas pessoas conhecem aqui, nós temos uma igreja lá na Barra do Cauípe, e eu estava voltando de lá, e quando eu estava voltando, o Espírito Santo colocou uma coisa no meu coração para mim ir na casa de uma pessoa. E eu falei, Arthur, nós vamos passar na casa dessa pessoa. E nós passamos. Quando eu passei lá, quando eu cheguei, aquela pessoa tomou um susto muito grande. Essa pessoa é uma pessoa que estava bem longe de Deus naquela época. E eu cheguei lá e falei com ela, olha, Deus me mandou vir aqui. E eu sei que está acontecendo alguma coisa ruim com você. Eu fiquei lá com meu filho há algum tempo. Aquela pessoa era uma moça, uma mulher. Ela começou a chorar e falou comigo, pastor, eu vou tirar a minha vida hoje. Eu falei, você não vai, por isso eu vim aqui. Ela falou, eu vou, já está tudo certo, está tudo feito, está tudo pronto e eu vou tirar a minha vida. Nós conversamos, eu orei por ela e depois que nós oramos, ela subiu lá na casa dela, em cima, e ela buscou um monte de coisa que estava preparado para ela tirar a própria vida. Ela me entregou tudo e algumas outras coisas também. E eu levei aquilo para casa. Chamei alguns irmãos da igreja para cuidar dela. Isso faz mais ou menos 1 ano. Ela está viva e bem hoje, para a honra e glória de Jesus. Uma outra vez eu tirei um homem de devia ter 26 anos, da marquise do 21º andar de um prédio, assim, ele estava assim, no 21º andar de um prédio. Rico, tinha tudo que podia ter, mas não tinha a vida de Jesus. Esse desejo de morte é algo que muitas pessoas enfrentam. E sempre que eu estou com alguém que está passando por esse desejo de morrer, eu falo com essas pessoas assim, olha, esse desejo que você está não é ruim, não. Você só está querendo fazer do jeito errado. Tem um jeito muito melhor de acabar com a sua vida, eu vou te ensinar. E aí eu falo isso que eu vou falar com você aqui agora. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E tantas vezes eu estou falando com essas pessoas, você está querendo tirar sua vida? Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a acabar com a sua vida velha. E tem mais. Do jeito que eu posso te ajudar, sua vida velha vai acabar, você não vai queimar no inferno, nem vai traumatizar a sua família, não vai acontecer nada de ruim com seu pai, com a sua mãe, nada, e eu te ajudo a acabar com a sua vida velha. Você quer? Como é isso, pastor? Eu falo, você vai morrer,
ser sepultado, vai ressuscitar aqui nessa terra e vai andar em novidade de vida, numa vida nova. Alguns vão te achar estranho e ter medo de você. Mas aqueles que te amarem de verdade vão ver que você está bem e feliz e vão te apoiar. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa crer em Jesus. Entregar a sua vida a Ele e saber que nele todos os seus pecados são perdoados. E que todo o seu passado é apagado. Diante de Deus, diante do inferno. Por mais que os homens queiram amarrar você no seu passado, o Criador do universo diz que não. Se você crê em Jesus, seu passado é apagado. Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Fala comigo, pela fé no poder de Deus. Pela fé no poder de Deus. Então, quando nós temos fé no poder de Deus, no que Deus fez ressuscitando Cristo dentre os mortos, e entendendo que esse poder Ele tem para nos fazer andar em novidade de vida, então é isso que nós vamos viver. É isso que nós vamos viver. Alguns amigos meus, de vez em quando, vêm da minha terra para cá. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. E às vezes eles vêm para cá e ficam falando comigo: por que você fez isso? Você saiu da sua terra, largou o pão de queijo, as montanhas mineiras, aquele clima gostoso, saiu de perto da sua mãe, saiu de perto do seu pai, de tudo que você conhecia e amava, e veio para cá andar de jumento. Eu sempre tenho a mesma resposta. É a resposta que o pai falou sobre o filho pródigo. Eu falo: amigo, eu estava morto, agora eu vivo. Eu estava cego, agora eu vejo. Eu estava perdido e fui achado. Eu tenho um dono. Mas e sua profissão? Você tinha uma profissão, uma carreira, você tinha tanta coisa pela frente. Eu falei: pois é, mas aí eu morri. Aí ficou tudo para trás. Eu ressuscitei para andar em novidade de vida. Pela fé no poder de Deus. Pela fé no poder de Deus. Eu nunca vou me esquecer que aos 18 anos de idade eu saí de casa, porque eu tinha me tornado um filho tão rebelde. E o meu pai, com uma criação muito militar, então aquilo acabou, a minha rebeldia acabou gerando discórdia entre meu pai e minha mãe, e eu saí de casa e fui embora. Imagina que tipo de pessoa eu estava me tornando. Aí Jesus me encontrou de novo. Restaurou minha vida, restaurou minha casa, restaurou minha família. E hoje eu vivo para ver o Senhor restaurar a vida de outras pessoas, de outras famílias. Às vezes existem famílias que a foto é linda, tudo é perfeito no Facebook. Tudo é perfeito nas festas de família, nos almoços de finais de semana. Mas no fechar das portas, só Deus sabe como está. Eu quero te falar uma coisa: Jesus restaura essas também. Existem pessoas que vivem práticas de pecado que elas nunca conseguem largar. Sabe por que não largam? Porque você não tem como largar o pecado. Não tem. A única opção de você vencer o pecado é morrendo. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando nós somos batizados, a nossa fé em Cristo Jesus está dizendo que a partir daquele momento, eu não vou mais lutar com os meus braços. Eu não vou mais lutar com a minha força. A partir daquele momento, eu vou aceitar a luta que Jesus lutou e venceu por mim, e só vou pegar o troféu da vitória e sair. Ele venceu o pecado. Eu não tenho mais que ficar com tanta luta para vencer o pecado. Sabe, para mim não vai ser mais uma dificuldade ter que respeitar e amar as pessoas, não é mais difícil. Já foi um dia, quando eu vivia
Mas depois que a pessoa de Jesus passa a viver em mim, amar é como respirar, faz parte de você, você não vive sem aquilo. Porque o Deus que é amor habita dentro de você, então agora é fácil amar, é fácil perdoar, é fácil relacionar com a pessoa, é fácil ajudar o próximo, é fácil sorrir para quem fecha a cara para você. Tem pessoas que são tão amargas, que são incapazes de sorrir para você. Eu tenho aprendido que Deus é tão misericordioso que você fecha a cara e Ele sorri de volta. Ele sorri de volta. Então, esses dois símbolos que eu falei aqui agora sobre batismo, o primeiro símbolo é o exemplo de Noé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Assim como aquelas águas salvaram Noé, agora o batismo nos salva. Agora isso aqui é muito forte. Repete isso aí comigo em voz alta. Assim como as águas salvaram Noé, agora o batismo nos salva. Agora, eu gosto sempre que a Bíblia tem essa expressão assim como, eu gosto demais, porque isso representa muito. Então você deve pensar, como que as águas salvaram Noé? Como que as águas salvaram Noé? Será que você chamaria de salvação? Porque você já parou para pensar que os irmãos de Noé morreram? Que os vizinhos de Noé morreram? Que os tios e tias de Noé morreram? Seus primos morreram? Você parou para pensar que tudo que Noé tinha construído durante todos aqueles anos morreu, passou? Você já parou para pensar que quando Noé descesse daquela arca, ele não teria um parente para visitar? Ele não teria um hobby para dar sequência? O mundo que ele conhecia passou. Tudo que Noé conhecia ficou para trás. Quando ele decidiu entrar naquela arca, automaticamente ele estava abrindo mão de tudo que ele conhecia, amava. Toda segurança, todo conforto, tudo que Noé conhecia, estava ficando para trás ali. Será que isso quer dizer alguma coisa para nós, quando nós pensamos no batismo? Porque eu quero te dizer uma coisa, um cristianismo que te permite cultivar a sua velha vida, jamais é um cristianismo verdadeiro. As pessoas perguntam, pastor, cristianismo é mesmo uma coisa radical? Não, seu fundador morreu numa cruz. Então você não tem como pensar em viver um cristianismo onde, sabe, a sua velha vida vai ficar junto com você. Esse não é o cristianismo. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós descemos nas águas, tudo fica para trás. Tudo. Tudo fica para trás. Nós temos um dono, um Senhor. Ele é um bom Senhor. Ele não é bravo. Ele é amor. Mas mesmo assim, Ele é o nosso Senhor. Então, esse primeiro símbolo do batismo, de que nós somos salvos como Noé foi salvo naquela arca. Isso é algo que nós devemos considerar se nós queremos andar com Jesus. Eu amo a minha mãe. Eu amo o meu pai. Foi aniversário dele essa semana, que passou dia 29 de novembro, foi aniversário dele. Eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe. Minha mãe é uma mulher doce. Se vocês a conhecerem, alguns aqui já a conhecem, é uma mulher doce. Ela fica servindo as pessoas do momento que ela acorda até o momento que ela dorme. Se você for na minha casa,
vai ser muito difícil você levantar da mesa da sala de jantar. Ela vai ficar colocando comida para você comer o tempo todo. Eu fiz um vídeo da última vez que eu fui à casa dos meus pais. Eu cheguei lá com a minha família às 7 da manhã. Do aeroporto eu fui para lá às 7 da manhã. Quando eu cheguei, a minha mãe estava tirando biscoitos do forno. Biscoito de queijo, pão de queijo, todo tipo de pão e essas coisas. Minha mãe tem uma pequena fábrica disso, ela estava tirando do forno. E eu fiz um vídeo para os irmãos da igreja aqui, que era mais ou menos 2h30 da tarde. Eu estava sentado naquela mesa e eu fiz um vídeo falando, olha, desde as 7 da manhã eu estou sentado tentando levantar, minha mãe está aqui bombardeando a gente com comida. Minha mãe tem esse dom de servir, eu amo a minha mãe. É delicioso ficar perto da minha mãe, ela é carinhosa demais, eu me sinto bem perto da minha mãe. No entanto, eu estou aqui. Porque quando eu sou batizado em Cristo, tudo fica para trás. Eu honro a minha mãe com tudo que eu posso, com amor, com carinho. Parte da minha renda mensal é da minha mãe, do meu pai. Porque filhos devem honrar pai e mãe, é isso que Jesus nos ensinou. Mas eu estou aqui, porque quando eu entrei na arca, tudo fica do lado de fora. Agora é você e o seu Senhor. Amém? O segundo símbolo é o símbolo de Moisés. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Bom, ele está falando dos pais, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Está falando do povo de Israel, não é? Quando Moisés os guiou para fora do Egito, então existia uma nuvem que os cobria. E todo mundo conhece a história de que eles passaram naquele lugar pelo Mar Vermelho. Não é como a Rede Globo mostra e não é como os filmes mostram. Se você ler as Escrituras, Moisés levantou aquele cajado e a noite toda a noite, soprou um vento e aquele vento foi baixando as águas. E se você for olhar uma pesquisa que eu tenho, já passei na igreja uma vez, no lugar que eles passaram, o mar é extremamente raso. Então, onde está construída a torre memorial de Salomão de um lado, ali naquele lugar é um lugar muito raso, e lá tem vários pedaços de carruagem de Faraó, que perseguiu o povo e se afogaram naquelas águas, e os pedaços de carruagem estão lá pelo seguinte: algumas peças que eram formadas de ouro, e o ouro não se deteriora debaixo da água do mar, elas estão por fora intactas. E o maravilhoso disso é que elas não podem ser removidas de lá, porque o que está intacto é aquela camada que está do lado de fora, mas dentro, o que estava ali, que a água penetrou, comeu, o que era madeira, o que era outro material, comeu, mas aquilo está ali. E aquela água soprou, aquele vento soprou e aquela água baixou. E a Bíblia diz que eles passaram ali de pés enxutos. Fala isso aí comigo, pés enxutos. Agora, tem 3 palavras no Novo Testamento, escrito no grego, que é traduzido no português a palavra batismo, não é? Essas 3 palavras, elas têm um significado de molhar. Todas 3 envolvem água e envolvem molhar. Uma significa molhar um homem, a outra significa afogar um homem, né? Mergulhar um homem debaixo das águas, e a outra significa naufragar um navio. Então, essas 3 palavras falam de água. Então, como que aqui está dizendo que eles foram batizados no mar, se eles nem molharam os pés? Se a palavra batismo fala de molhar, de mergulhar, de naufragar, como o povo de Israel em Moisés foram batizados se eles nem molharam os pés? Aqui está algo muito interessante, muito interessante. Porque no batismo nós morremos e ressuscitamos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Isso é o que a fé nos ensina. Agora, quando a Bíblia diz que nós morremos, todo mal, toda força do pecado, tudo que o nosso inimigo... Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo?
Seu inimigo não é o seu patrão, nem o seu marido, viu? Seu inimigo é o diabo. É o que a Bíblia nos ensina, é contra quem devemos lutar. O apóstolo Paulo repreendeu os efésios porque eles estavam lutando uns contra os outros, marido contra mulher, pai contra filho, filho contra pai, senhor contra servo. E ele falou, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta, o nosso inimigo é ele. E o que o batismo tem a ver com isso? Deixa eu te explicar. O que aconteceu foi que quando Moisés e o povo de Israel estavam saindo da terra do Egito, e eles passaram naquele lugar onde tinha águas de um lado, águas do outro lado. Eles passaram a pés enxutos. Só que seus inimigos, quem eram os inimigos? O Egito. Seus inimigos estavam atrás deles. E quando os inimigos vieram, o que aconteceu? O que aconteceu? Todos eles morreram. Todos que estavam perseguindo o povo de Deus morreram ali. E o que significa isso? Isso é o real significado do batismo. O primeiro significado é a morte, mas o segundo significado aqui que nós estamos aprendendo hoje em Moisés é a morte do poder dos seus perseguidores. Isso significa que quando você está sendo entregue a Jesus, você está sendo batizado em Jesus, o inimigo que tinha poder sobre a sua vida e de perseguir você, ele não tem mais. As muitas águas o afogam. Isso é muito forte. Então, olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante. Vamos ler esse texto, é um texto grande. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 14, 10 versículos. Olha o que diz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, amém? Para que o corpo do pecado seja destruído, olha aí, e não sirvamos o pecado como escravos, amém? Israel servia ao Egito como escravos? Servia ou não? E depois do mar? Depois do mar, mais não. Depois de passar pelo mar, ou seja, depois do batismo, você não serve mais ao pecado. E não andemos, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos lá. E não sirvamos o pecado como escravo. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você consegue ver o batismo aí? Quem que está justificado do pecado? Hã? Nós temos que entender isso. O texto está dizendo que quem acredita em Jesus está justificado do pecado? Está escrito. Hã? Eu acredito em Deus, está justificado do pecado? Está ou não? Eu sou uma pessoa boa, está justificado do pecado? Não. Quem morreu está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Fala isso comigo, considerai-vos mortos. Sabe uma coisa, sem possibilidade, não vai acontecer, não tem possibilidade. Por que não? Porque não vai, eu morri. Você está entendendo? Muitas pessoas, às vezes, acabam caindo em algumas tentações. Alguns maridos acabam caindo na tentação de brigar com a esposa com o marido, o filho com o pai, porque ainda fica considerando as possibilidades. O conselho da palavra para você é considerai-vos mortos.
Você deve se considerar morto para o pecado. Fala comigo, considerai-vos mortos para o pecado. Quando você está morto para aquele pecado, filho, acabou, não tem possibilidade. Você morreu, acabou, não tem jeito. Não vai acontecer. É assim que eu penso a respeito da minha vida. Pastor, pode acontecer de você fazer isso, aquilo? Não, não pode, eu morri para aquilo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu tenho um Senhor, sirva a Ele agora. Amém. Amém? 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém? Não reine. Quem reina em você agora? Amém? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. A diferença de quem serve a Jesus e quem não serve é bem simples. Se você serve a Jesus, você pode escorregar e cair, por descuido, por estar longe, talvez, do seu propósito. Mas quem não serve a Jesus não consegue largar o pecado. Cada um tem os pecados que lhe prendem, cada um. Uns é o adultério, outros é o vício, outros é a prostituição, outros é o ódio, o desprezo, o rancor, a amargura, a mentira. Mas quando você está em Cristo, o pecado não terá domínio sobre você. Isso é uma vitória, eu não sei para você, para mim, isso é libertador. Eu saber que eu não estou escravo do pecado. Eu não preciso andar por aí ferindo as pessoas, porque Cristo me libertou. Então, meu amado, quantos aqui já foram batizados? Levanta a mão. Muito bem. Todos vocês que já foram batizados, eu quero falar uma coisa para você. Essas verdades não podem morrer na sua vida. Você não pode fazer do seu batismo um banho de piscina. Aquele tem que ser um dia memorial na sua vida. E você deve pegar essas verdades e sentar com elas de vez em quando. E considerar isso. Eu morri. Eu estou morto para o mundo. O pecado não tem domínio sobre mim. Sabe, quando eu era pequeno, a gente ia muito para a fazenda do meu pai, lá em Minas. E, de vez em quando, os caseiros e os fazendeiros, as pessoas que cuidavam dos bois lá e das plantações, a gente reunia lá na varanda da casa. E aí começavam a contar casos. E os casos quase sempre terminavam em casos de terror. Aquelas histórias de terror da assombração que aparecia e tal, essas coisas. E eu me lembro muitas vezes que eu ficava atormentado com medo. E quando a gente está com medo, a gente vê as coisas, você sabe disso? Então, muitas vezes, eu olhava assim, eu via um lobo na minha frente, assim, lá debaixo de um pé de manga, longe. Eu falava, meu Deus, tem um lobo ali, eu ficava paralisado. Eu estou falando de quando eu tinha 5, 6 anos, 7 anos de idade. Eu falava, tem um lobo, eu estou vendo ele, lá está as orelhas e tal. E quase sempre eu ficava calado. Depois eu comecei a contar isso para o meu pai e para a minha mãe. O meu pai falou comigo assim, a melhor coisa que você pode fazer com medo é enfrentar e ver a realidade. Então, quando você tiver medo de uma coisa, você me fala. E aí eu comecei a falar. Olha, eu estou vendo um bicho ali, tem um bicho ali, eu acho que é um lobo. Aí eu estava vendo o lobo, irmão, com as orelhas em pé, assim, debaixo, na sombra lá do pé de manga. E aí o meu pai vinha e pegava a lanterna, e quando ele iluminava era só um toco, um pedaço de madeira que tinha uma pontinha assim, que debaixo da luz parecia a orelhinha do lobo. E aí eu fui aprendendo que eu estava com medo de bobagens que não tinham poder nenhum sobre mim. Todo aquele medo e todo aquele terror era só dentro de mim, do lado de fora não tinha nada mais do que um toco, um pedaço de árvore velho que estava lá.
Quando você está em Cristo, você não deve mais ficar assombrado pelo pecado. O pecado é só um toco. O medo pode até te fazer parecer que ele é um lobo, mas ele não é. Ele é só um toco. Ele não tem poder nenhum sobre você. Você está em Cristo, você foi batizado em nome de Cristo, o pecado não terá domínio nenhum sobre você. É só um pedaço de árvore velha que Jesus destruiu. Isso não pode te fazer mal nenhum. Você deve ponderar isso. Você deve considerar isso. Eu não posso mais viver dessa maneira. Mas, pastor, eu me sinto escravo do pecado ainda. Eu sinto que o pecado tem domínio sobre mim ainda. Então, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu estou aqui dentro desse lugar, eu ouvi falar que esse lugar só faz o bem, que vocês têm restaurado muitas pessoas, muitas famílias, que vocês têm ajudado muito o próximo aqui. Eu sei que vocês fazem trabalho com as crianças, com as pessoas, com dependentes químicos, com um monte de coisa, e eu estou dentro desse lugar, mas ainda assim eu não consigo ter amor, ainda assim eu fico julgando. Filho, você precisa de Jesus mesmo. A coisa boa é que você precisa de algo que está disponível. Jesus está disponível para você, de braços abertos. Entregar a vida a Jesus não significa mudar de vida. Significa só entregar para Ele. Ele é quem vai ter o trabalho de mudar você. E é gostoso quando Ele muda. É muito bom quando Ele muda. Você está aqui dentro, tem um monte de gente aqui com você. Sabia que ninguém ganha nada para estar aqui? Ninguém recebe nada para vir aqui. Pelo contrário, até paga. Por quê? Porque andar com Jesus é a experiência mais profunda, mais gostosa, mais satisfatória que um ser humano pode experimentar. Dá para explicar? Dá não, é de dentro para fora, não dá para mostrar. Você tem que experimentar. Amém?